3, louvado seja Deus. Filipenses 3, versículo de número 13. Glória a Deus. Filipenses 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, ele vai usar uma palavra aqui, esquecendo-me. O que ele fala? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Esse é o momento que Deus vai falar com você. Esse é o momento de cura, o momento da palavra. Esse é o momento que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Soberano Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na tua presença. A tua palavra foi lida em Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo especial para cada um de nós nessa manhã, Senhor. Fala conosco, traga cura, Senhor, traga bênção através dessa palavra de hoje para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração para falar nesse mês de junho, aos domingos, é a palavra cura. E não apenas a cura física, não apenas a pessoa doente ser curada. A cura, ela é muito ampla. A cura que eu quero comentar com vocês nesse mês e hoje, especialmente hoje, é falar de cura no sentido amplo dessa palavra. É alguém, por exemplo, entender que quando a gente fala de um casamento que está terminando, é você entender que Deus pode curar este casamento. Essa expressão, Deus vai curar o casamento, é uma expressão que nos faz entender que Deus pode trazer recomeço para o casamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então falar de cura no sentido de casamento é isso. Falar de cura, por exemplo, no sentido ministerial, às vezes a pessoa ela se fere ministerialmente, às vezes a pessoa ela se fere fazendo a obra, às vezes na relação com outro obreiro, com a relação com o pastor. Quando eu digo que Deus vai curar essa pessoa ministerialmente, é que Deus vai trazer um recomeço para a vida ministerial dessa pessoa. Quem entendeu, diga amém. Falar cura no sentido financeiro é você entender que Deus pode curar uma pessoa que está toda problemática, com problemas financeiros, com dívidas. Às vezes a pessoa não consegue se reencontrar no mercado de trabalho, e eu digo, olha, Deus vai trazer uma cura para a sua vida profissional. É que Deus vai abrir uma porta para essa pessoa, é que Deus vai colocar essa pessoa num lugar abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Então cura, ela tem esse sentido. Quando você me ouvir falar cura nesse mês, é muito provável que eu estarei falando nesse sentido amplo. Não só cura física, não somente a pessoa com uma enfermidade ser curada. E Deus tem colocado palavras no meu coração para nós trabalharmos dentro desse tema de cura. Na semana passada, no domingo passado, eu sei que a maioria de vocês estiveram aqui no culto da manhã ou na noite, não sei, mas vocês ouviram a palavra da semana passada. E na semana passada, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi a cura que acontece nas nossas vidas. Essa cura que acontece a partir do nosso ato de confessar.
E nós falamos esse confessar, não no sentido católico, e eu fiz questão de explicar o que significa o confessar para um católico romano, aquele sacramento da penitência, que é um ato que vem depois que a pessoa confessa a confissão auricular, que ela vai até um padre, o sacerdote, e ela confessa o seu pecado, e o padre ouve essa pessoa e fala: olha, a sua penitência é essa penitência, a pessoa, ela cumpre a penitência, ela é perdoada. Eu não falei confessar nesse sentido, eu falei no confessar no sentido de você falar para Deus, de você procurar aquela pessoa e se consertar com aquela pessoa, e depois que você se conserta com essa pessoa, você começa a viver um tempo de cura na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então o que nós trabalhamos na semana passada foi que é necessário confessar, e eu cheguei ao ponto de colocar de forma extrema: se não confessar, não tem cura. Se não confessar, não cura. Então nós condicionamos cura pelo ato de confessar. E eu me baseei na Bíblia. Eu trouxe um texto de Neemias, capítulo de número 9, mas eu poderia usar, por exemplo, o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14 a seguir, que vai dizer que esse povo que chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, orar, buscar na minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e vou curar, vou sarar a sua terra. Quem entendeu, diga amém. Nós poderíamos usar esse texto, por exemplo, onde o confessar é uma condição para que a pessoa alcance cura para a tua vida. E hoje Deus colocou uma outra palavra no meu coração, e essa palavra que eu li para vocês hoje é um trecho de uma carta. Filipenses, para quem não sabe, foi uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que ficava numa região chamada Filipos. Tinha uma igreja que foi a primeira igreja que Paulo fez fora daquele lugar, fora daquele perímetro lá de Israel. A primeira igreja foi a igreja de Filipos, e era uma igreja que Paulo queria muito bem. A gente não quer bem em todos, sim. A gente não quer bem em todas as igrejas, sim. Mas essa igreja era diferente para Paulo, porque nessa igreja aqui, Paulo tinha amigos. Posso ouvir um amém, queridos? A igreja de Filipos era uma igreja que Paulo tinha amigos. Não era uma relação pastor e obreiro, não era uma relação pastor e ovelha ali, no sentido de você está aqui, eu estou te ministrando a tua vida através da palavra que Deus me dá. Não, amizade. A amizade de Paulo mandar uma carta para eles e falar assim: pessoal, eu preciso de ajuda, vocês não podem me ajudar não? Eu preciso fazer uma obra lá na Macedônia, vocês não podem me ajudar financeiramente não? Não pode fazer um rateio aí entre vocês e me mandar uma oferta para me apoiar? E essa igreja falava assim: Paulo, nós vamos te apoiar, está aqui a nossa ajuda. Quem entendeu, diga amém. Era uma igreja que gostava de Paulo, e Paulo gostava da igreja. E essa carta que Paulo escreveu, ele escreve essa carta já no final da sua vida. E ele escreve essa carta, e ele tem um intuito com essa carta. Qual que era o intuito que ele tinha para escrever essa carta? Qual que era a ideia principal da carta? Agradecimento. Ele estava feliz e grato pela ajuda, pelo apoio que essa igreja tinha dado para ele. Como é bom quando o pastor tem apoio da igreja. Como é bom, queridos. Olha, vamos fazer um trabalho de evangelismo. Vamos lá, pastor, nós estaremos juntos. Olha, vamos limpar a igreja amanhã. Pastor, vamos lá, nós vamos limpar a igreja juntos. Olha, amanhã a gente tem que fazer uma tal obra. Pastor, nós vamos fazer juntos. Amanhã tem culto, nós estaremos no culto junto. Quem entendeu, diga amém. Isso é maravilhoso, quando tem essa sinergia. Então Paulo escreve essa carta para agradecer a eles e para dizer o quanto ele estava feliz. O quanto ele estava feliz por tudo aquilo que Deus estava fazendo. E a palavra principal que vai aparecer nessa carta é a palavra regozijai-vos no Senhor. Ou seja, alegrai-vos no Senhor. Paulo está dizendo: eu estou alegre no Senhor, e eu recomendo vocês também se alegrarem no Senhor. Só que quando Paulo escreveu essa carta,
Paulo escreveu 13 cartas, e tem algumas cartas de Paulo que elas estão dentro de um bloco chamadas cartas das prisões. O que é cartas das prisões? Paulo foi preso, para quem não sabe, ele morreu preso, e essa carta aos Filipenses ele escreveu quando ele estava preso e perto da sua morte. Ele sabia que ele morreria. Então ele escreve essa carta com esse tom de alegria, com esse tom de estar feliz, mas ele estava preso. Quem está entendendo? Diga amém. Ele estava preso. E ele vai trazer nessa carta essa ideia, que é a ideia que eu vou trabalhar nessa manhã. Qual que é a ideia? A ideia do passado. Como Paulo lidava com o passado. E é interessante que esses 2 versículos que ele vai trabalhar, que ele está falando acerca do passado, ele não está dizendo como um imperativo, olha, vocês devem fazer isso, ou ele não vai usar, nós devemos fazer isso. Não, ele vai dizer, eu faço isso, é a maneira que eu lido com o passado. Agora, como você lida com o passado, aí já a responsabilidade, ela é tua. Paulo não está falando de salvação. Paulo não está dizendo que para você ser salvo, você deve fazer isso aqui. Quem está entendendo? Diga amém. Não é uma palavra doutrinária no sentido de Paulo dizendo, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, se você cometer tal ato, você estará desagradando a Deus. Não é isso que Paulo está ensinando. Por mais que é uma carta de doutrina, ele não está aplicando uma doutrina aqui. Olha, a igreja, ela deve fazer isso para ser chamada igreja. Não é essa a ideia. Paulo aqui está dizendo aquilo que ele fazia. E ele vai começar o versículo de número 13 aqui. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Eu vou falar aquilo que eu faço. Está fraco, eu vou falar aquilo que eu faço. Alguém chegar para mim e falar assim, pastor, como que eu devo orar? Eu vou explicar biblicamente como você deve orar. Agora, se você perguntar, pastor, como que o pastor ora? Eu vou dizer, eu oro dessa forma. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Pastor, qual que é a maneira certa de fazer tal coisa? A maneira certa de fazer tal coisa é fazer assim. Como que o pastor faz? Eu faço assim. Eu vou falar como eu faço. Paulo está dizendo, eu faço dessa forma, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo está falando de coisas que aconteceram na sua vida. E ele está dizendo, olhe para mim por favor, ele está dizendo que a cura, ela acontece quando ele faz dessa forma aqui. Quem entendeu? Diga amém. E é isso que nós vamos entender nesta manhã. Ao tratar do passado, existem algumas maneiras de nós lidarmos com o passado. E uma das maneiras de nós lidarmos com o passado é nós sempre visitarmos o passado. E todas as vezes que eu volto no passado, que eu volto nas minhas lembranças do passado, o que isso provoca na minha vida? Quando eu falo de passado, quando eu me refiro a passado, quando eu vou lá nos meus arquivos da minha memória, o que acontece quando eu reviro os arquivos da minha memória? Quais recordações que eu tenho do meu passado? Ou o que essas recordações provocam na minha vida? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O que isso provoca na minha vida? Quando eu lembro do meu passado, quando eu mexo nas gavetas do meu passado, quando eu mexo nos meus pensamentos do passado, o que isso provoca na minha vida? Olhe para mim, queridos, por gentileza. Então, quando nós falamos de passado, nós estamos falando de algo que pode afetar diretamente no nosso presente, no nosso dia de hoje. Aleluia. Paulo está dizendo, eu lido com o passado, esquecendo daquilo que aconteceu na minha vida do passado. Aleluia, Deus. Existem coisas do nosso passado que nós devemos lembrar. Existem memórias do nosso passado que nós devemos sempre trazê-la na nossa concepção, na nossa mente, para que isso possa gerar em nós um sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida no passado.
passado não é todo descartável. Eu não descarto tudo aquilo que eu vivi no passado. Esse mês de junho completa 1 ano que meu pai faleceu. No mês de junho, 1 ano. Eu ontem estava conversando com o Léo, na porta do Hospital Brasilândia, aqui, que ontem nós fizemos um evangelismo, uma bênção. Deus abençoe todos que estiveram no evangelismo e que oraram por nós. Posso dizer um amém, queridos? Amém. Nós estávamos ali na pracinha, depois nós fomos até o Hospital Brasilândia e nós estávamos ali louvando na porta do Hospital Brasilândia, evangelizando. Eu falei, Léo, meu pai, ele faleceu aqui nesse hospital. E eu comecei a conversar com o Léo sobre as minhas lembranças do meu pai. Eu comecei a falar para ele, olha, as quartas-feiras era o dia. Eu comecei a contar para ele. E eu não lembrei com tristeza. Eu não lembrei com revolta. Eu não lembrei triste. Eu não lembrei revoltado com aquilo que Deus permitiu meu pai morrer. Não. Eu lembrei trazendo à memória os bons momentos que eu tive com meu pai. E são memórias que eu jamais vou descartar, porque são memórias das minhas vivências com o meu pai. Elas estão no arquivo da minha memória e está tudo bem. Então existem lembranças do nosso passado que elas sempre estarão presentes na nossa mente e elas não trazem mal para nós. Então todas as vezes que eu lembro, por exemplo, no ano lá de 2003, quando nós começamos esta igreja, ou seja, há 22 anos atrás, eu lembro que era uma igreja lá que nós pagávamos aluguel, eu lembro das dificuldades que nós passamos, eu lembro das coisas que eu vivi, eu lembro das lutas que eu tive, mas eu não lembro dizendo com pesar, mas eu lembro no sentido glória a Deus, porque nós passamos por tudo isso e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Pode aplaudir Jesus por isso? Louvado seja Deus. Aplaude o Senhor, querido. Aleluia. Pergunte para o seu irmão do lado, você tem memória boa? Pergunta assim, você é esquecido ou você tem memória boa? Olhe para mim, queridos, porque eu já quero encerrar. Olhe para cá. Então, quando nós lembramos no sentido de testemunho, nós lembramos no sentido de testemunhar aquilo que Deus fez. E essa memória, esse passado, ele não deve ser esquecido, mas ele deve ser arquivado e ele deve ser visitado no sentido de você lembrar das boas experiências. Aleluia, Deus. E eu tenho os meus filhos hoje. Eu tenho 3 filhos. E os meus filhos, existem experiências que eu tenho com eles hoje e que eu sei, e isso vai ficar marcado na memória deles. E no dia que eu partir, eles vão lembrar.